Ele pode ser fino, largo, pequeno ou grande como o das bruxas de desenho animado. Muitas pessoas não gostam do que tem e preferem mudar, mas o que importa é que ele cumpra com a sua principal função, colocar o ar para dentro do organismo. O programa desta semana vai falar sobre nariz. O Olho Clínico está no ar. Muitas pessoas se incomodam com o formato do nariz. Às vezes, ele tem um ossinho saliente na parte de cima ou tem aberturas grandes demais. Além de ter uma importância estética, afinal o nariz está no centro do rosto, ele possui uma das principais funções fisiológicas do ser humano, a respiração. Então a primeira função importante é a passagem do ar, né? Porque o ar vai passar para o nariz, vai passar pela rinofaringe e vai levar o ar para os pulmões. Além de ser um tubo de passagem, o nariz é responsável pelo aquecimento e pela umidificação do ar, que chega nos pulmões na temperatura ideal. O nariz é repleto de mucosa nasal, que é como se fosse, imagine uma pele que reveste o nariz, e ela tem uma função muito importante, porque ela tem células ciliadas que fazem com que a secreção seja eliminada, né? E ao mesmo tempo aquece essas células, por baixo passa as terminações vasculares que aquecem o ar. O otorrinolaringologista também explica que o nariz possui uma anatomia bastante particular. O que é o septo nasal? Essa é uma maneira simples de você explicar para um paciente teu. O septo nasal é uma cartilagem que tem uma parte, na verdade, que é um pouco de cartilagem, um pouco de osso, que divide o nariz do lado direito e do lado esquerdo. Tá? Já os cornetos nasais são essas estruturas que parecem as bolinhas no nariz. Essas estruturas que aumentam e diminuem devido ao grau de rinite que a pessoa tem. Quanto mais rinite, quanto mais alergia, maior será o corneto nasal. Qualquer obstáculo que interrompa a entrada de ar pelo nariz causa desconforto. O importante é descobrir qual o motivo dessa obstrução: doenças virais, rinites crônicas ou distúrbios estruturais. A gripe, o resfriado, a virose. Sempre quando está resfriado, você vai ter mais secreção e vai ter um entupimento nasal. As gripes causam a obstrução nasal porque o organismo está reagindo para eliminar o vírus que ataca inicialmente a mucosa do nariz. Como a reação inflamatória é exagerada, ela produz coceira, coriza e espirros. E isso pode estar associado a problemas estruturais. Por exemplo, vamos dizer que o nariz tenha, além de uma rinite alérgica, um desvio de septo. O septo é uma cartilagem que divide o nariz do lado direito e do lado esquerdo. Se você tiver algum desvio, mesmo que não seja tão acentuado, associado ao processo alérgico, você vai ter uma pessoa com obstrução nasal, mas devido a vários fatores. Uma outra causa bastante importante é a rinite alérgica, ou também chamada rinopatia alérgica. A rinite alérgica, ela faz com que exista um edema, quer dizer, um inchaço da mucosa que reveste o nariz. E quanto maior esse grau de alergia, maior vai ser o inchaço nasal, o edema nasal, de mucosa nasal, e isso vai fazer com que o nariz obstrua cada vez mais. A rinite crônica é uma inflamação persistente, ao contrário do resfriado. As causas são várias, como as alterações de temperatura, a entrada de alguma impureza ou ainda alguma alergia, como ao pólen das flores ou ao ácaro doméstico. A produção de muco aumenta quando a mucosa entra em contato com o causador da alergia. Os cornetos incham dentro do nariz para proteger o organismo e a pessoa começa a espirrar. Em alguns casos, as estruturas que aquecem e filtram o ar são grandes normalmente. As causas da obstrução também podem se acumular. Agora você tem as rinites persistentes, que são as rinites que aumentam o corneto nasal e deixam ele mais tempo obstruídos. São aquelas pessoas que sempre estão, ou quase sempre estão com o nariz obstruído. Que é o caso da rinite crônica, né? Que é o caso dos pacientes com obstrução nasal devido a um defeito no desvio de septo, por exemplo, tem desvio de septo. Ou a própria anatomia, ou a própria a passagem, o nariz é pequeno naturalmente, quer dizer, a válvula nasal faz com que não penetre o ar, né? E existem as sinusites crônicas, né? Não podemos esquecer que existe uma entidade chamada polipose nasal, que é um tipo de inflamação na mucosa dos seios paranasais, que afeta também a mucosa do seio, que também afeta a mucosa nasal, que obstrui a respiração. Muitas pessoas que têm rinite usam descongestionantes nasais. Apesar do alívio imediato, essas gotas são perigosas, porque diminuem o calibre dos vasos sanguíneos.
Além da ação acabar logo, a vasoconstrição acontece no organismo inteiro e pode causar problemas cardíacos e pulmonares. Que tem várias pessoas, talvez você conheça, eu uso esse remedinho e estou meio que viciado. É justamente aí que tem que agir o médico, né, orientar bem o paciente, saber se realmente essa é a melhor opção, que não acaba não sendo. Existem outros tratamentos que são muito mais eficazes, com menos risco para o paciente. As rinites são comuns em adultos e em crianças, mas na infância outros problemas podem obstruir a passagem de ar. A atresia é uma alteração embrionária, quando a criança nasce com uma membrana que impede a entrada de ar. O mais comum é a hipertrofia da adenoide, um tecido linfóide que produz células de defesa e que se desenvolve dos 2 aos 5 anos de idade. Então aqui é só um exemplo, que a gente vê a coluna aérea, quer dizer, o ar é o preto. Né? Você repara que essa passagem de ar é boa, né? É um raio-x de perfil, né, de lado, e onde você vê essa área mais preta, é sinal que o ar passa bem. Aqui, por exemplo, eu peguei um raio-x que mostra um pequeno, né, um estreitamento moderado da passagem do ar. Se você for reparar esse espaço com esse aqui, você vai ver que aqui existe um tecido que está crescendo, não completamente, mas em torno da metade, em torno de 50%, que é aqui, que é a tal da adenoide, que é um crescimento maior do tecido linfóide que se localiza na rinofaringe, que é uma região atrás do nariz. Tá? Então, quanto maior a adenoide, mais difícil a respiração da criança. Até que a adenoide seja retirada, a criança precisa aprender a respirar pela boca. Esse tecido também é chamado, erroneamente, de carne esponjosa. Muitos pacientes perguntam, pacientes que têm obstrução nasal, perguntam para o médico se ele tem a tal carne esponjosa. Carne esponjosa é um termo muito genérico. A gente não deve falar o termo carne esponjosa. Carne esponjosa, teoricamente, tem tudo. Imagine que adenoide é um tipo de carne esponjosa mais comum em crianças. Já o corneto nasal é uma carne esponjosa mais comum em adultos. Agora imagine a confusão que isso dá. Quer dizer, eu fiz uma cirurgia de adenoide, eu fiz uma cirurgia de carne esponjosa. Mas eu fiz uma cirurgia de corneto, eu fiz uma cirurgia de carne esponjosa. Eu fiz uma cirurgia da rinite crônica, eu fiz uma cirurgia de carne esponjosa. Eu tinha uma sinusite, tinha pólipo nasal, que é um tipo de entidade de sinusite crônica. Eu também fiz cirurgia de carne esponjosa. Então, o importante para o médico, muitas vezes, é explicar para o paciente o que é adenoide, é adenoide. O que é corneto, é corneto. O que é sinusite, é sinusite. E eliminado uma vez esse nome. As amígdalas também são formadas por tecido linfóide. E ao contrário das adenoides, que regridem espontaneamente até a adolescência, elas são permanentes. Em alguns casos, elas podem ser grandes demais e dificultam a passagem do ar. A passagem do ar na garganta do paciente. Repare que a coluna aérea passa mais ou menos um dedo. Então, é uma coluna preta, é uma coluna aérea ótima. Tá? Se a gente for ver nesse outro raio-x, você vê que tem uma sombra aqui, né? Uma parte um pouco mais branca. E a passagem do ar, ela é bem menor. Se a gente comparar isso aqui com isso aqui, você vai ver que aqui existe uma obstrução na respiração, mas na parte mais baixa, na parte da garganta. Isso aqui nada mais é do que uma criança que tem um aumento de amígdalas. Além da criança ter um aumento de adenoide, ela pode também ter uma amígdala grande. E aí, muitas vezes, o tratamento tem que ser um tratamento completo. Você vai agir na adenoide, mas você também pode agir na amígdala. A sinusite também é um problema que tem relação com as obstruções nasais. O que tem obstrução nasal em relação às sinusites? Então imagine que os seios da face são cavidades que nós temos dentro dos ossos da nossa face. Existem várias cavidades. Por exemplo, os seios maxilares, né, que são embaixo dos olhos, aqui os seios frontais, os seios etimoidais e assim por diante. E aquele lugar é importante estar aberto. O ar tem que entrar no seio da face e sair livremente do seio da face. Portanto, qualquer obstrução que se dê no nariz, você pode ter uma situação de acúmulo de secreção. Quer dizer, essa secreção ela não sai, porque o ar não entra e acumula a secreção e a secreção também não sai. E ali é um ambiente propício, né? O líquido parado, a secreção parada dentro do organismo, é um líquido propício para a proliferação de bactérias. Por isso é que muitas vezes a gente está com uma gripe comum, um resfriado comum,
né? Um processo viral básico, e depois de 2, 3 a 4 dias, isso pode evoluir para um quadro infeccioso que nós chamamos de sinusite aguda. Somente com diagnóstico preciso é possível reconhecer o principal culpado e escolher o melhor tratamento, com medicamentos ou cirurgias. No próximo Olho Clínico, vamos falar sobre as cirurgias de nariz, plástica e terapêutica. Até semana que vem!